O programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, aqui da Rádio Elite, minha rádio FM. E muito boa tarde também a você, meu querido telespectador e minha querida telespectadora aqui da elitv.com.br. Estamos ao vivo mais uma quarta-feira, hoje dia 22 de janeiro de 2025. E janeiro passando muito depressa. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar nos recebendo aí. Você que está em casa, descansando um pouquinho, que ligou aí a elitv.com.br, muito obrigada pela sua audiência. Também você que está aí na academia, vocês que estão se divertindo ainda em férias, que tiraram esse tempinho para assistir o nosso podcast, receba o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso muito obrigada pela sua audiência. Estamos aqui ao vivo, numa tarde muito, muito gostosa pela Rede Elite de Comunicações e muito felizes por podermos bater esse papo, abordarmos temas interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu agradeço desde já a todas as pessoas que já estão preparando seus áudios, as suas mensagens para o nosso convidado. Muito obrigada a todos os estados, a vocês que estão afiliadas, que são afiliadas à Rede Elite de Comunicações, a você que está aí na Master FM no Rio de Janeiro, você que está através da Rádio Marconi no Rio Grande do Norte e a Rádio Marconi do Rio Grande do Sul e a Rádio Paineira FM do Rio Grande do Norte. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui na nossa sala de visita com temas maravilhosos. E também não posso deixar de enviar o meu abraço a todos os brasileiros que estão passeando fora do Brasil, que vivem fora do Brasil e que estão nos acompanhando de longe. Receba aqui o nosso carinho aqui da Rede Elite de Comunicações. Bem, hoje o nosso tema é muito interessante, principalmente para os adolescentes e os pais que estão aí em casa de cabelo em pé já com as férias. As férias já encerrando, mas olha, um pouquinho cansados, com certeza, porque não é fácil essa galera de férias, viu? Em férias. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a transição da adolescência para a fase adulta, onde os jovens sofrem muitas modificações e aquela fase das incertezas. O que eu vou fazer no futuro? O que eu vou ser? O que eu posso? No que eu posso me apegar? E as crises também que existem nessa transição bem complicadinha. E é por isso, fique aqui no nosso podcast, porque hoje eu estou recebendo uma pessoa muito querida. Ele é muito especial na minha vida e ele não poderia deixar de vir aqui, comunicador nato, o meu querido Lucas Apolônio, Lucas Gabriel Militz Apolônio. É uma honra recebê-lo para bater esse papo. Presta atenção nas palavras dele, porque muitas vezes nós precisamos ouvir os jovens falarem. Seja muito bem-vindo, meu amor. Tudo bem, Soninha? Tudo melhor agora com você, com esse sorriso lindo. É uma honra estar aqui hoje no podcast da Soninha, a Hebe de Guarulhos. A Hebe de Guarulhos, é isso mesmo. Estou muito feliz, estou muito ansioso, estou muito honrado. E é isso.
confesso que é a minha primeira experiência em um podcast, É mesmo? mas já estou adorando. E eu acho que o tema que a gente vai conversar hoje vai ser muito importante e muito interessante também. Nós vamos falar sobre as transições, né? Fala aí o teu tema. Nós vamos falar sobre as transições da vida adolescente para a vida adulta. A gente vai falar sobre ensino médio, sobre essa transição, esse período de incertezas, de mudanças. E eu acabei de viver esse período, esse momento, então eu acho que vai ser uma conversa bem interessante. Mas sim, não perca. Assista o nosso podcast. Daqui a pouquinho nós voltamos. Até já. Eventos de aniversários, de festas, são dias de muitas alegrias e de muitas brincadeiras. Aventure-se, divirta-se com os brinquedos da JCC, que transformam as festas em momentos mágicos. Os momentos nunca se repetem. A JCC e o podcast Momentos com Sônia Apolônio brindam a sua alegria. São os melhores momentos da infância. Contrato JCC! Contrato JCC Eventos. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, estamos aqui de volta. Você que entrou agora no nosso podcast Momentos, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Nós estamos aqui e vamos bater um papo com o nosso querido Lucas Gabriel Militz Apolônio, um jovem adolescente que passou já essa transição difícil da adolescência para a fase adulta. E é muito importante nós, como pais, vocês que têm filhos adolescentes, que vão passar por essa transição toda, é muito importante que nós possamos ouvir as opiniões do nosso querido convidado. Mais uma vez, meu amor, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco. Cumprimente aí quem você quiser e vamos começar com esse bate-papo tão agradável, né, querido? Vamos. A gente tem muito o que falar, né? Bastante. Novamente, estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para os meus avós, para os meus amigos. E
que são eles que apoiam, né? Com certeza, meu amor. E para toda essa família, eu quero mandar um beijo também para você, Rafinha, para você também, Pedrinho, e também para você, meu querido Michelzinho, que estão assistindo aí o nosso podcast e você também curtindo, né? E viva também a JCC, que nos enviou aqueles brinquedos maravilhosos e que passam a ser a patrocinadora aqui do podcast Momentos. Muito obrigada a você, Carlinha. Beijo. E a você, Cleiton. Bem, vamos começar aqui a bater um papo sobre a fase da adolescência. Que transição difícil que é, né? Querido Lucas, conversa um pouquinho, fale um pouquinho da sua trajetória até aqui, como você enfrentou, como é a sua vida, como você se sente, as suas lembranças. Conte um pouquinho para nós, para o teu público que já está ligadinho aí em você. Bom, eu sou o Lucas, tenho 17 anos, eu sou natural de São Paulo, capital. E na verdade eu cresci a minha vida inteira em Parelheiros, um lugar de São Paulo que é conhecido como quase interior. Sim. É um lugar bem afastado, é conhecido também como periferia. E eu cresci lá e eu estudei lá até o 9º ano do ensino médio, Sim. em uma escola cristã. Certo. Então sempre tive um ensino bem rigoroso, assim. Daí quando cheguei no 9º ano, lá onde a gente morava, morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, não tinha escolas assim com ensino médio bom, sabe? E a gente sempre teve como referência as escolas de Interlagos. Daí a gente se mudou, a gente foi embora de Parelheiros, agora eu tô perto de Interlagos, assim. E daí eu entrei no Colégio Objetivo, que é conhecido também bastante. Mas aí, quando eu entrei no Colégio Objetivo, eu não me adaptei muito bem. Sim. Eu achei que era um ensino diferenciado, assim, e que prezava mais pelas notas do que pelo aluno. E nesse momento eu falei com os meus pais, eu falei, pais, eu quero ir para uma escola que seja diferente das outras Sim. escolas. Daí os meus pais, meu pai com o gênio dele super forte, ele é uma pessoa... Qual é o nome do seu pai? Meu pai é Orlando, minha mãe Um Cíntia. beijo para você, meu querido. Minha mãe- Minha querida também, Cíntia. Isso, minha mãe Cíntia e o meu irmão Enzo. Enzo, querido. Meu irmão é mais novo, né? Ele tem 15 anos. Então ele tá seguindo o meu caminho, entre aspas. Eu tô seguindo esse percurso, assim. E aí o meu pai falou assim, tudo bem, Lucas, vai lá e voa. E a minha mãe também sempre apoiando. E eu acho engraçado que os meus pais, um comentário que é bem relevante, porque eu fui formado assim na minha família, o meu pai que é uma pessoa super direta, assim, super rigorosa, e minha mãe que é uma pessoa mais calma, mais doce, assim. Então acho que foi o equilíbrio, sabe? E aí eu fui pro Senac. O Senac, Sim. que é uma instituição bem conhecida, e eu fui no 2º ano do ensino médio. Estudei no Senac no 2º ano, e lá eu me descobri. Eu descobri várias coisas que eu gostava de fazer. Lá também tem um método de ensino diferente, que não tem prova. Então, é um método construtivista, sabe? Mais para construir um ser humano do que prestar atenção nas notas e nesse tipo de coisa. E aí eu me formei no 3º ano do ensino médio lá no Senac, ano passado, em 2024. E aí eu prestei alguns vestibulares, algumas faculdades. E aí eu passei nas faculdades, passei em 3 faculdades. 3 faculdades, parabéns, querido. E qual foi a que você decidiu? Por qual? Eu decidi pela PUC, Pela a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Parabéns, meu amor. Fiquei muito feliz de passar lá. Parabéns. E é isso, eu sou um calouro, minhas aulas não começaram, mas tô aí pra encarar, tô muito feliz. E tô ansioso. Uma nova fase, uma né? nova fase. A fase adulta. Sim, agora sim, começa. Eu vou cursar Relações Internacionais lá. Relações Internacionais. Olha que beleza, não? Mas, Lucas, assim, vamos bater um papo sobre o anterior a tudo isso, né? A fase, o início da adolescência.
O início da adolescência, muitos pais, eles observam muitas diferenças em vocês que são jovens e são diferenças reais. Em parte, nós amamos ver o filho, puxa, tá ficando mocinho. Mas, em contrapartida, os filhos se olham e falam, está acontecendo alguma coisa diferente comigo. Como foi com você se olhar no espelho e o que você viu de diferente em você, que você falou assim, nossa, já não sou mais aquele menino, já sou outra pessoa. Você passou por essa fase? Com certeza eu passei. Acredito que qualquer adolescente, pré-adolescente vai passar. Que começa lá pelos 13 anos, né? E vai até os 17, 18. Que é o momento de descobertas. Então, o adolescente começa a descobrir o corpo, começa a descobrir as relações interpessoais. E assim, é uma mudança muito drástica, porque um dia você se vê de uma forma e outro dia você se vê de outra. E como você disse, quando a gente se olha no espelho, a gente fala, nossa, como eu tô diferente. E até mesmo o comentário da família é sempre muito relevante. Sempre tem uma avó que fala, nossa, você deu um espigão, você tá maior. Você esticou. Isso. Nossa, dá um moço. Então, é muito relevante. E na escola, como a gente cresce na escola, né? Sim. Também é um ambiente que a gente está repleto de outras pessoas que estão passando pela mesma fase. Então, os hormônios ficam superaflorados, né? As pessoas ficam mais intensas, assim. E aí, é isso que acontece. A gente fica um pouco perdido. E aí, acho que é aí que entra a função dos pais. Quando eu entendo assim, né? Quando você se olha no espelho, aí você começa a ver aquela espinhazinha aqui. Sim, sempre tem. Aquela outra espinhazinha assim. Aí você começa a se sentir mais adulto, mais homenzinho, e as meninas se sentem mais mulheres, né? Começam a mudar a cor de cabelo, a querer ficar com o cabelo todo claro, fazer mechas, mudar. Quer dizer, vocês começam a adquirir uma autonomia, Sim. certo? Por quê? Porque vocês veem que vocês não são mais aquelas crianças, que vocês já estão iniciando uma nova fase na vida de vocês, né? Inclusive, a fase de olhar e ver aquela menina bonita, a fase da paquera, a fase, né, de comentários, não é? E, querido, quando você falou assim, é aí que entra a participação dos pais. Qual é a importância nesse momento, assim? Não nos outros que nós vamos comentar, mas exatamente nesse momento que você olha e fala, o que está acontecendo comigo, tia? Então, Pai, mãe? os pais, eu acredito que os pais são a base, né? Então, eles precisam ajudar o filho e entender também. Porque é esse momento que o filho vai ter para poder se descobrir, para poder pintar o cabelo da cor, como você disse, da cor que quiser, colocar piercing. E a gente sabe que sempre tem os pais que são mais rigorosos e tal. Mas os pais, eles sempre querem dar uma base. E isso a gente sabe que é muito necessário. Mas acredito também que os pais precisam ensinar, orientar, mas também respeitar e deixar o filho fazer alguma artimanha que ele quiser, se quiser pintar o cabelo. Acontece que o adolescente fica um pouco rebelde, viu? Também. Fica bem rebelde, né? Não é um pouquinho, não. Eles ficam bastante rebelde, né? Inclusive, começa a mudar a voz, né? Já começam a ficar com a voz mais grossa. Nasce um bigodinho, né? Aí ele fala, não, eu posso já, não é? Mandar um pouquinho. Então, e aí, como a gente não sabe se a gente é criança, se a gente é adulto, a gente está nessa fase, a gente quer ser adulto. Então, a gente quer ser livre, quer ter autonomia, mas acho que tudo tem limite também, né? Limite pro saudável. Então, acho que os pais precisam, orientar, ajudar, mas também entender a vontade do filho, porque todo mundo já foi ou vai ser adolescente, né? Então, é uma fase necessária para se conhecer, para quando chegar na vida adulta já
já entender de você mesmo. Então, e todas essas dificuldades que o adolescente passa, essa transição, já é um preparo para a vida adulta, né? Ele não percebe, ele não sabe, mas já é um preparo para alcançar a vida adulta. E é muito difícil ele sair daquele mimo do pai, daquela dependência paterna, onde a professora era a tia da escola. E aí ele passa para uma outra fase, ele vai sendo o adulto, ele vai sendo mais cobrado, não é? E aí é que entra a posição dos pais, que obviamente tem que fazer todo um acompanhamento e, acima de tudo, com muita paciência, não é? Total. Principalmente nesse momento. E acho que a escola acompanha também. Então, sempre tem a transição do 9º ano para o 1º ano do ensino médio e do 3º ano do ensino médio para a vida, ou então para a faculdade. Então, a gente começa a entender que se não estudar, vai se ferrar, entendeu? Então, o ensino médio, acho que ele também esse período que todos da sala, todos os adolescentes que estão na escola, eles vão amadurecendo e vão tendo autonomia aos poucos. E esse é o momento de ter a responsabilidade, porque é melhor você errar dentro de uma escola do que você errar na vida, né? Então, acho que esse momento é importante para ele experimentar, para errar e para se conhecer. Que lindo, não é? E é por isso que você já está recebendo aqui mensagens. Muito obrigada a você, Fernanda de Santana, que está acompanhando aqui o nosso podcast, a Júlia da Barra Funda, a Gabriela de Barueri, muito obrigada, também a Giovana de Moema, o Luiz, o Luri, lá de Ilhéus, lá na Bahia. Grande abraço e viva a Bahia, Bahia, né? Bahia Oh, terra boa, né? A Geusa do Taboão da Serra, a Francisca de Santa Efigênia e a Bruna da Lapa. Também eu recebi aqui do Orlando Apolônio. Belíssima iniciativa, parabéns, Soninha. Tema extremamente importante para os jovens e para os pais. Muito obrigada, meu amor. Um beijo para você, viu? Eu acho que você está muito feliz hoje. Meu amor, agora, deixa eu fazer essa pergunta, porque nós, como os pais, nós somos extremamente, assim, afetivos, né? Tem pais que não se incomodam muito, mas a gente que é, assim, muito, gosta muito, e a gente pensa assim, nossa, eu estou perdendo o meu filho ou a minha filha, como que eu vou lidar? O que você acha dessa coisa do pai ser extremamente zeloso e querer, assim, continuar controlando a vida dos filhos, ser um pouquinho controlador? Por exemplo, você fala, pai, essa noite eu vou sair com meu amigo. Não, você não vai não, porque é perigoso, porque não pode, porque ali tem perigo, porque isso e aquilo, e você não vai. Então, o que você acha dos pais que são mais rigorosos em comparação com esses pais que deixam fazer de tudo? Sinceramente, eu acho um exagero, às vezes. Eu acredito que o pai está lá para guiar e para ensinar, para ajudar, mas eu entendo também que o pai precisa entender que o filho ele precisa ter essas experiências, porque ele vai chegar na vida adulta e ele vai precisar conhecer, tanto ele se conhecer como conhecer o mundo. Então, acho que, assim, por exemplo, obviamente existem pais que são mais rigorosos e eu falo isso com propriedade, porque os meus são demais. Mas... Peraí, deixa eu fazer uma observação. Vocês pais que são um pouquinho demais, por favor, ouçam o Lucas, não é? Sim. Libera. Para as próximas gerações. Para as próximas gerações, os filhos não. mais novos. Para as próximas gerações, está muito longe. Os irmãos mais novos, né? Então, acho que, assim, acho interessante regular, porque tudo tem que ter limite, né? Mas acredito que, assim, se o filho tem 14 anos, ele quer ir no shopping sozinho, que é canônico, acho que tudo bem, tudo certo. Os pais podem levar ele primeiro e acompanhar, mas depois deixa ele sozinho. Ele vai passar por alguma situação que ele vai ter que se virar, e aí vai dar aquele frio na barriga, e aí depois ele vai... E, na verdade, ele não fica sozinho, né? Ele vai sempre encontrar um amigo lá no cinema, ou ele vai tomar
aquele lanche lá, né? Então ele nunca fica sozinho, porque o adolescente, ele gosta de amigos, né? Ele gosta, total. não é? Total de amigos. Então eles nunca saem sozinhos, não dá para dizer, meu filhinho tá sozinho, porque não tá, não. Não, então. E essa importância de conhecer os amigos. Também, as amizades das pessoas com quem o adolescente anda influenciam, né? Então, acredito que, assim, o adolescente, o pai tem que guiar o caminho, e aí vão vir os amigos, vão vir as namoradas nesse período, e aí depois o pai vai conversar, olha, filho, você tá andando com pessoas que não parecem ser tão boas, ou então não parece que vão te fazer tão bem. E isso é essencial, essa é a função dos pais, né? Essa função deles. Então, acredito que os pais têm essa função, mas assim, não deixar o filho sair pro shopping, eu acho exagero. Aí também é crueldade. Então acho que pode ser com moderação, como se fosse uma escadinha. Então, aos 14 anos pode ir no shopping, aos 15 pode ir numa festinha, aos 16 já pode sair sozinho, ir para a escola sozinho. Acontece, Lucas, que vamos falar, hoje nós sabemos, na sua visão, qual é o maior mal que hoje atinge a juventude? O acesso às drogas. O acesso às drogas, não é? Isso, infelizmente, no mundo que a gente vive, não é tão difícil ter acesso às drogas. E a gente conhece, a gente sabe que tem iniciativa do governo, por exemplo, o ProERD, para poder tentar barrar, mas acredito que às vezes é ineficiente, ou então acaba sendo cedo demais, porque, por exemplo, eu fiz o ProERD, certo? E eu fiz no 5º ano. Certo. E eu estava numa escola cristã, então, assim, a chance de ter algum tipo desses materiais lá era pequena. Mas aí, quando eu fui, por exemplo, para o Senac, que é uma escola com 2.000 alunos, que tinha gente lá que não tinha a mesma mente que eu, ou então não teve as mesmas experiências que eu, tinha uma situação de vida completamente diferente, esses mundos se cruzam, sabe? Então, se cruzam. Acontece Verdade. que muitas vezes tem as crianças ou os adolescentes têm acesso às drogas até muitas vezes na escola. Às vezes acaba sendo uma porta de entrada, aquele amigo que leva alguma coisa, ou então que bebe e aí sai da escola para beber e tal. E começa assim, né? Começa na adolescência. Tanto as drogas, quanto a bebida, quanto o cigarro. E hoje em dia, né, um novo mal que são os cigarros eletrônicos, né? Que são os vapes, os pods. Então, a gente sabe que isso acabou se tornando corriqueiro nas escolas. E é muito triste, porque a gente sabe que é uma coisa que pode acabar matando a pessoa em um curto período de tempo e viciando também. Então, aí entre os pais também. O filho, ele pode acabar tendo, talvez, contato, mas aí ele precisa saber e entender que é errado e que vai fazer mal para ele, né? E aí, essa é a função dos pais também, muitas vezes. Então, meu amor, isso é muito, muito importante você colocar. Por quê? Porque os pais não podem prender demais, não é? Porque isso também não é positivo para o crescimento do filho, psicológico, emocional e tudo mais. Mas também eles devem ter um acompanhamento, né? Um acompanhamento aonde meu filho está, os amigos, porque eu percebo que hoje, como o pai e a mãe normalmente trabalham, eles não pegam aquele tempo para você falar, filho, traz os seus amigos aqui para tomar um lanche, para assistir um filme, para brincarem, para, se possível for, irem para uma piscina, para a gente passear juntos, vamos. Quer dizer, em função do trabalho, da necessidade familiar, muitas vezes isso não ocorre. E aí os pais são surpreendidos. Puxa, meu filho está fumando, meu filho está bebendo, está saindo com uma galerinha aí que não é legal. Então, tudo isso influencia. Então, eu entendo que os pais devem conquistar isso no filho, né? Essa coisa de falar, eu não tenho tempo, sábado eu preciso descansar, domingo eu preciso descansar, agora, né? Então, isso não é saudável. Então, eu acho que é muito recomendável, como você falou, os pais
conhecerem os amigos também, né? Também total. não são tantos, porque são aqueles que a gente se apega, né? Sim, Com afinidade. Sempre tem. É uma questão de confiança também, eu acho. Os pais têm que confiar nos filhos e os filhos têm que confiar nos pais. Então, por exemplo, os pais, eles podem ensinar o filho, pelo menos eu fui criado assim, os meus pais sempre confiaram muito em mim, então eles falaram, você pode ir, tal, você sabe, a gente já te ensinou das coisas ruins, das coisas que acontecem, mas a gente confia em você. E também tem a questão dos amigos, como você disse. Eu, particularmente, eu tenho uma amizade de 17 anos com 2 gêmeas. Verdade. Manda um abração, Vou mandar um beijo aí. Um beijo pras gêmeas. Pras gêmeas, é a Camila e a Gabriele. Oh, Camila, Gabriele, que amigo legal, hein? A gente cresceu junto na escola que a gente veio, né? Sim. Lá de Parelheiros. E aí eu sempre fui amigo delas, conheci a família delas inteira. E elas conhecem a minha família, a gente já viajou juntos. E aí eu acho que isso foi importante, porque são amigos legais, amigos que não vão me levar para um lado ruim, sabe? Porque a gente sabe que isso acontece também. E no final elas se tornaram de casa, assim, a gente... todo mundo da minha família conhece elas e elas fazem quase parte da minha família, então é um relacionamento muito legal, sabe? Que os meus pais também confiam nelas e os pais delas confiam em mim. E eu acho que isso também é muito necessário. Às vezes a gente não precisa ter muitos amigos. E isso eu fui descobrindo também ao longo da minha adolescência. Às vezes a gente quer ser popular ou ter vários amigos assim. E no final a gente percebe que só são 2 ou 3 no máximo que você pode confiar, que você quer levar pra vida, sabe? E é difícil você tão jovem fazer essa análise, não é? Que não é necessário ter muitos amigos para ser feliz, né? Total, entendeu? Quantidade não é qualidade. Agora tem os amigos que são perigosos, né? Melhor ter 2, ter 2 amigas. Aí não são amigos, os perigosos não são amigos, são colegas. Né? São colegas. Agora eu percebo que você deve ser bem independente, não é, Lucas? Assim, você deve ser aquele filho que acorda, já deixa tudo arrumadinho, já vai... É assim ou mais ou menos? Não, total. Total. Eu tô também um pouco nessa fase de transição, né? Porque agora eu vou pra faculdade, então eu tenho que me virar 100%, mas eu sempre gostei, sabe? Sempre gostei de fazer as minhas coisas, de ter as minhas coisas, e de me virar mesmo, né? Então, acho que essa função, os pais também devem ajudar os filhos a serem assim. Então, tipo assim, tem algum problema, tal, filho, tenta resolver sozinho, entendeu? E aí é assim que a gente vai tendo uma independência também. E também, acredito que é importante, a questão de se locomover, a questão do transporte, de andar, por exemplo, em São Paulo. São Paulo a gente sabe que é uma cidade grande demais. Bem grande. Muito populosa. Sim. Levemente perigosa, né? Sim. Então, a gente sabe que, assim, muitos pais prendem os filhos, ou então querem ficar levando eles, ou então o filho só pode ir se for de Uber, por exemplo. E a gente sabe que é uma proteção dos pais. Só que vai chegar um momento que eles vão precisar se virar sozinhos. Principalmente no período da faculdade, normalmente, né? Sim. E aí, acredito que, assim, uma dica que eu daria é, assim, vai soltando os filhos aos poucos, sabe? Então, se aos 16 anos quer ir, por exemplo, no shopping sozinho, de ônibus ou de transporte público para resolver alguma coisa, só para tomar uma casquinha, eu acredito que a chance de acontecer alguma coisa é baixa, sabe? Então, acho que isso é importante também. E também na casa de outros amigos, também. Visitar a família, passear, né? Hoje eu vou na casa da minha prima, do meu primo e tal. Então, vai, deixa aí, né? Saber onde está. Sim, né? Saber onde principalmente, está. Saber, e falando também nisso, recebemos aqui, gostaria de parabenizar a todos da TV Elite, especialmente a Soninha Polônio. Obrigada, meu amor. Sucesso, JCC Eventos. A Carlinha, muito obrigada, meu amor, pelo teu carinho, pela tua participação, a tua dedicação e pelos mimos que ela nos enviou ontem também, sabendo. Não é? Muito gostoso. Agora, falando em fase de transição,
vamos falar um pouquinho da fase adulta também. Hoje, os jovens têm uma situação, Lucas, que é difícil você começar a conversar e ter um diálogo para o jovem em função da internet, na verdade, né? Em função dos jovens passarem muito tempo no celular, muito tempo na rede social. Como os pais podem trabalhar isso nos filhos se vocês estão continuamente ligados na rede social? Como você analisa isso? Porque eu percebo que você não fica tão ligado assim. Eu acho que você não é tão assim ligado, porque você falou que seus pais são um pouquinho mais rígidos, né? Mas vamos falar daqueles pais que trabalham, que não estão em casa e que o filho tem acesso a tudo o dia inteiro. Você não acha que isso vai causando um problema de convivência com os jovens, com os adolescentes? Com certeza, acredito que assim, a internet, ela dá 1000 possibilidades, ela dá acesso a diversos tipos de informação, mas nem tudo que está na internet é verdade, nem tudo que está na internet é seguro ou é bom para um adolescente. E a gente sabe que, às vezes, o adolescente encontra a internet, o celular, o videogame, como uma forma de refúgio, ou então como uma forma de um porto seguro, sabe? Que é onde ele pode se divertir, que ele pode se sentir bem, porque muitas vezes ele não sente que tem um amparo desse em casa, Sim. ou muitas vezes ele realmente não tem, que a gente sabe que isso acontece em alguns lares. Então, acontece que o adolescente ele vai criando um tipo de fobia social. Então, ele não quer mais... Fobia social, palavra interessante, né? Fobia social. Fobia é como se fosse o medo da sociedade, né? Então, ele não quer mais sair de casa, ele quer só ficar no videogame, não tem muito diálogo, ou então ele não consegue, né, desenvolver um diálogo, ou então fica muito estressado também, porque isso acontece. Ainda mais na fase que a gente chama de aborrecência, né, que é quando o adolescente está aborrecido. Isso acontece demais. Você não está aborrecido, os adolescentes aborrecem os pais. A gente fala o meu aborrecente, mas não é não. É porque vocês estão numa transformação. Sim. E o adolescente muda muito de humor. Muda, e é um momento que uma hora tá feliz, outra hora tá bravo. Uma hora tá chorando, outra hora não quer falar com ninguém. E isso é normal, né? Isso acontece com todo mundo e é uma fase, né? Então, acho que, além disso, antigamente, pelo menos até 2024, Sim. os adolescentes podiam levar os celulares e os aparelhos eletrônicos para a escola. Sim. E isso intensificou essa fobia social e essa questão, porque o aluno ele não prestava atenção na aula, ou ele não conversava com ninguém, ou então ele ia muito mal. E como o celular é uma propriedade, né, do aluno, é um bem dele, a escola não podia fazer muita coisa. Agora... Sim. Criou-se a lei, né, de proibição de celulares e aparelhos eletrônicos na escola, que eu acho que é interessante, que eu acho que... Você acha interessante isso? Sim. Até porque acabei de sair da escola, né, então... Então quem ficou, que passe pela experiência. Sim. Então eu acho que isso é importante, porque a escola, o aluno passa às vezes mais tempo na escola do que em casa. Sim. Então Verdade, meu amor. Ele vai crescer na escola e ele vai passar por diversas experiências na escola. Então ele precisa ter esse contato humano, conversar com os amigos e viver, sabe? Viver a escola, brincar, correr, brigar às vezes também, né, na escola. E o celular afastava muito isso. E afastava também o aluno do professor. Então o professor não conseguia dar aula. E isso acontecia em todas as escolas, né? Mas principalmente, pelo menos na escola que eu vim, que é o Senac, é uma escola muito liberal. Senac, verdade. Então o professor não tinha muito o que fazer, sabe? No final ele só podia dar aula para quem prestava atenção. E eu espero que com essa medida do governo, eu acho que vai dar certo. Acho que vai ser melhor, tanto para os alunos quanto para os professores. Eu acho que principalmente aos professores
porque vamos parabenizar os professores que logo vão estar, né? De volta. Ai, umas palmas para os professores que logo vão estar de volta às aulas, e eu espero que eles e viva os professores! Homenageá-los, né, querido? Porque, afinal, muitas pessoas acham que o professor tem a obrigação de educar. Não é bem assim, não. Educação se adquire em casa. Sim, não é? com certeza. Conhecimento na escola, mas a educação é um dever dos pais, né? Ensinarem, educarem, tudo para a vida, né? Para serem excelentes homens, grandes mulheres, né? Enfim. E por isso você vai receber os áudios que já tem agora para você. Vamos aos áudios. Obrigada, Japinha, nosso querido Japinha que está aqui. Muito obrigada, Marcelinho, pela sua companhia sempre, de sempre. Vamos aos áudios. Oi, Lucas. É o Michel. Qual faculdade você pretende fazer? Ô, Michelzinho, Olha, obrigada. Olá, boa tarde. Vamos responder ao Michel. Obrigado, Obrigado, Michel. Beijo. Beijo. Eu pretendo cursar, eu vou cursar, né, Relações Internacionais. Como eu disse, eu passei na PUC e eu vou estudar na PUC, Relações Internacionais, mas eu fiquei levemente em dúvida da faculdade, porque é uma experiência minha que eu sempre gostei muito de cozinhar. Verdade. Então, eu cheguei até a fazer um curso de confeitaria durante 1 ano, para eu saber se eu realmente queria fazer isso, sabe? E aí, eu estava apaixonado, assim, pela gastronomia, pela confeitaria, e eu gostava de cozinhar doce. Ainda gosto, adoro. Mas aí os meus pais me orientaram, e aí entra a questão dos pais novamente, que é uma carreira muito concorrida, que não tem muita garantia, e também não ganha muito dinheiro, entendeu? E aí os meus pais falaram, Lucas, se você quiser, tudo bem, a gente te apoia e você um dia vai ser um grande chefe, mas há grandes chances disso demorar muito ou de ser muito difícil. E aí, no SENAC, na escola que eu estudei, eu conheci o mundo das relações da ONU, o mundo da diplomacia, da comunicação, e aí eu comecei a participar de vários eventos assim que tinha na minha escola. E aí eu descobri o mundo das relações internacionais, o curso, e aí eu prestei para fazer o vestibular de relações internacionais na PUC, na SPM e na FGV. E aí eu passei nelas, e aí eu escolhi a PUC, e eu também passei em segunda opção para jornalismo. Para jornalismo, olha isso. Que eu gosto de falar bastante, né? Não, você podia estar aqui na Rede Elite, né? Você poderá estar aqui falando das relações internacionais. Acho que quem seria sabe, muito, né, muito querido? interessante, acho que ia ser legal. E aí, eu fiquei muito feliz quando eu passei. Eu falei, nossa, realmente estou encaminhado. E é isso, minhas aulas começam dia 17 de fevereiro. E eu não sei o que esperar, na verdade. Assim, Só coisas boas, Com certeza. coisas boas. O próximo áudio, meu amor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de mandar uma mensagem para o Lucas Gabriel, que está na Rádio Elite, nesse momento, fazendo um podcast com a Sônia Apolônio. Nossa, esse menino é um orgulho da nossa família. Ai, que lindo. Ele e os irmãos deles, todos. Mas eu estou muito orgulhosa dele neste dia, né, que ele está participando do programa Rádio Elite, no Momentos da Sônia Apolônio. Muito bacana. Um beijão, Lucas. A avó te ama, viu? Força aí, beijão. Minha avó querida. A sua avó querida. Adoro ela. Vamos para o próximo áudio. Beijo, querida. Parabéns pela iniciativa. Interessantíssimo esse convidado trazer, né, o relato dele de como boas escolhas transformam a vida do jovem, né? Sim, total. Sim. Enfrentando qualquer desculpa que pudesse dar por falta de acesso, por morar numa região afastada, buscou seu caminho e chegou às faculdades que
que ele queria. Interessante. Parabenizo, viu? Agora eu queria fazer uma pergunta. Lucas, quais são os seus medos a partir de agora? E como você pretende superar esses novos desafios? Eita, quais são os meus medos? Que linda, boa pergunta, Né? hein? Lucas, quais são os seus medos? É importante nós falarmos sobre os medos, porque nós, a partir do momento que você está na fase adulta, você vai encontrar muitos medos, muitas incertezas. Mas hoje, meu amor, você que vai iniciar a sua universidade, teve tantas opções de escolha aí, escolheu a PUC. Quais são os seus medos hoje? Acredito que assim, tantos medos quanto as ansiedades que eu tenho. Então, acho que assim, a PUC ela é lá em Perdizes, Sim. então ela é muito longe. Sim. E uma das primeiras questões é que eu vou ter que me locomover até lá todo dia e eu vou estudar à noite. Sim. Então, vai ser uma experiência que eu também nunca tive e eu vou ter que ir sozinho. Sim. E essa vai ser uma das primeiras experiências. Eu acredito que eu não tenho medo, mas eu tenho uma leve ansiedade sobre isso, sabe? Sim. Então, é algo que vai impactar, mas com certeza eu acho que eu consigo superar, porque quando a gente quer uma coisa, a gente Quando a busca. gente quer muito, não é? Entendeu? Muito uma coisa, qualquer outra coisa fica pequeno, Isso, não é? quem quer dá um jeito, quem não quer arranja desculpa, né? Então, não adianta, passei na faculdade, mas é muito longe. Tá bom, vai até lá, entendeu? Se vira, né? Se vira, Se entendeu? vira. Porque é o futuro que está em jogo. E, além disso, também, eu acho que, olha, o curso que eu escolhi com certeza. Sim, Mas, como eu ainda não comecei a estudar, eu tenho uma leve ansiedade de achar que ele vai ser um pouco diferente do que eu estou imaginando. a tua preocupação é assim, será que eu escolhi o curso certo, Sempre não é? tem, entendeu? Sempre. Será que é isso mesmo que vai Isso. acrescentar no meu futuro? Essa é a tua preocupação, na É verdade, uma né? preocupação, porque assim, eu fui instruído a escolher, e eu escolhi com certeza, e eu escolhi com certeza, eu estou muito feliz, mas sempre tem aquela ansiedade de, meu Deus, será que é isso? Eu escolhi mesmo? certo. Será que eu escolhi certo? Será que vai dar tudo certo? Mas acredito que vai dar tudo certo sim, acho que vai ser muito interessante. E eu tô no começo da vida, né? Então, acabei de entrar na faculdade também. Se for o caso, tem Muda um para futuro. outra, não é? Completa uma, já Completa uma, o que vai importa é para não desistir. outra, não é? Não pode desistir. Não pode desistir. Mas vamos para mais áudios. Muito obrigada, você Eu que queria está deixar ouvindo. mais uma pergunta. Mais uma. Mais uma pergunta. O quanto a orientação dos pais, a criação influenciou ou influencia nas tomadas de decisões dos jovens nesse momento tão confuso? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Como pai, a gente tenta orientar o melhor possível, Sim, mas claro. nem sempre a gente sabe se é o melhor caminho. Verdade, olha que pergunta, né? Queria ouvir dele o que ele pode relatar para continuar ajudando pais e jovens nessa jornada aí que é tão complicada para ambos, né? Sim. Lucas, você entendeu? Essa pergunta é muito importante, né? No que os pais influenciaram, né? E daqui para frente, o que os pais, não só você, mas muitos pais ficam como se o filho já estivesse saindo do ninho. É como se ele já falasse assim, nossa, daqui a pouco o filho se despede de mim, ele está se tornando, ele já é um homem, enfim. No que um pai, porque muitas vezes nós que somos pais, nós não queremos perder eu não digo, nós temos assim um apego, essa posse sobre o filho, mas muitas vezes nós não queremos soltar tanto, porque nós não queremos perder todo esse amor que nós
nós sabemos que nós não sabemos o que vai ser também. Então, como você vê os pais aconselharam, você chegou até aqui, como tantos pais que têm os filhos já, que vão iniciar uma universidade, no que influenciou isso e no que é que você vê que, por exemplo, os seus pais podem te ajudar, complementar, incentivar você para o restante aí da sua formação? Os pais, eles Primeiro, papai, paga a minha faculdade. Com certeza. Essa é a primeira... A primeira coisa, papai. Primeira ajuda. Deixa eu arrumar um emprego, mas Sim. enquanto isso, papai, paga a minha universidade. Só um semestre. 2 semestres. Então, eu acho que assim, os pais, eles super influenciam. Sim. Tanto na formação do ser, quanto no caminho que ele quer seguir, da criança quer seguir. Então, eu acho que, assim, por exemplo, eu sempre fui instruído, então, a seguir o caminho que eu quiser. E eles sempre iam me apoiar, sempre me apoiaram e sempre vão me apoiar. Sim, estão me com apoiando. certeza. E acho que assim, eles sempre falaram pra eu ter, talvez, certeza, sabe? Então, assim, não fazer as coisas de olho fechado. Então, assim, tenha conhecimento do que você quer e vai atrás, que a gente vai atrás pra te empurrar, pra te alavancar. E eu acho que isso é muito importante. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que no mesmo período que eu, né, prestaram algumas faculdades e acabaram não passando. E, assim, os pais dessas pessoas estavam lá para incentivar e falaram, não, tudo bem, você não passou dessa vez, tem o próximo ano, faz Sim, um ano de cursinho. faz o cursinho. E passa, e não tem problema, você não viveu nenhum quarto da sua vida ainda, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, que assim, apesar de tudo, a vida não se resume numa escolha que você vai fazer. Então, eu acho que os pais estão lá para incentivar, para ajudar. E assim, não passou, por exemplo, na questão da faculdade, tudo bem, os pais podem ajudar, podem incentivar e falar, na próxima você tenta. Até porque isso também é uma forma de dizer que os pais estão querendo o melhor para o filho, porque não quer que o filho estude em qualquer faculdade, e sim nas melhores do Brasil, né? Então, eu acho que isso é um exemplo, sabe? Os pais que estão lá para apoiar, principalmente nesse período, que é um período assim super complicado, sabe, Sônia? Sim. É bem difícil, a gente fica cheio de ansiedade, porque tem o final da escola, aí tem os vestibulares, e aí você tem que estudar, às vezes, dobrado. Nós vamos falar nisso daqui a pouquinho. Então. Deixa eu te falar, mas assim, o Lucas, falando com os seus pais que estão, com certeza, te assistindo, o que você falaria para os seus pais, algo que eles possam te ajudar realmente nessa fase da universidade? Deixa eu pensar. Eu acho que provavelmente... Eu acho que é assim, pai, me empresta teu carro, porque eu não tô com vontade de tomar ônibus. Não, entendeu? Eu acho que... mas tipo assim, eu tive apoio dos meus pais até agora. Então, eu acho que assim, a única coisa que eu pediria é que assim, eu vou me virar, vou viver minha vida e assim, deixa eu viver. Eu espero que eles não estejam escutando isso. Eu espero que eles estejam escutando, sim. Com certeza eles estão, meu amor. Eu estou perguntando isso e eu brinquei com o carro, por quê? Porque com certeza o Michel falaria, me empresta o carro. Então, é assim, você falou que existem ansiedades, existem medos, e isso existe no decorrer de toda a nossa vida, não é? Quando nós temos uma posição, uma classe social, que a gente possa ainda fazer uma grande universidade, a gente só tem que agradecer os pais que nos levaram a isso, não é? Como você, como muitos têm os pais que estão se dedicando única e exclusivamente, às vezes eles deixam, às vezes nós deixamos de fazer coisas por nós, para nós, para quê? Para vermos o sorriso de vocês, né? Exatamente. Então, hoje, o que você falaria para os teus pais, daqui para frente, o que você gostaria que eles fizessem para te ajudar nessa caminhada? Eu acho que, assim, eles, por enquanto, eles estão pagando minha faculdade,
né? Então, eu acho que isso é uma super ajuda. Eu acho que eu pediria também para eles entenderem que é um momento de transição. A mesma coisa eu falei com eles quando eu estava entrando no ensino médio. Eu falei assim, é um novo momento, eu não sei se eu estou preparado, e eu só quero que vocês entendam e possam me apoiar se eu precisar de ajuda. Então, eu acho que é isso que eu peço pra eles, sabe? Tipo, o apoio, um apoio. E porque a base eu sei que eu já tenho deles. E a ajuda financeira também. Então, eu acho que isso é importantíssimo. E eu agradeço também muito eles, porque se eu não tivesse estudado em escola particular todo esse tempo, que também eu sei que são para poucas pessoas. Verdade, meu amor. Não tivesse condições de pagar a faculdade, eu acho que nem aqui eu estaria, entendeu? Então, acho que é um agradecimento também. Né? Agradecimento, a gratidão, né, para os pais, pelo amor, pelo carinho, não é? Tem mais áudios ali, por enquanto ele não vai passar áudio não, viu? Tá bom. Parabéns, Lucas, estou muito feliz em assisti-lo e ver o reflexo da educação de seus pais em sua vida. Como você disse, esse é o equilíbrio entre os pais, faz toda a diferença. Obrigada por abordar esse tema que muitas vezes se torna um tabu entre as gerações. No olhar de um jovem adulto, e um grande abraço a todos, com carinho, Luci. Lucimara. A Lucimara, querida, olha aqui. Lucimara, um grande beijo, muito obrigada, meu amor, por estar nos acompanhando, viu? De lá de longe, manda um beijo para Lucimara. Agora, continuando esse bate-papo, querido, nós sabemos que os jovens hoje estão muito ansiosos. Sim. A palavra do momento é ansiedade. Sim. Ah, não, eu estou sofrendo de ansiedade, eu preciso tomar remédio para ansiedade, eu vou para o médico porque eu tenho ansiedade. Que negócio de ansiedade é essa? Que antes a gente não tinha ansiedade ou nós não encontrávamos. Como que é essa história de ansiedade? A ansiedade é complicado, né? Eu conheço um pouquinho sobre, que eu sou filha de psicóloga, né? Ah, você é filha de psicólogo, é verdade. Eu cresci em casa. Ah, minha você mãe é privilegiado, falando, viu, na ansiedade. Com minha mãe falando sobre ansiedade, sobre essas questões da vida. E assim, a ansiedade é a junção de tudo, eu acredito. A junção do medo, das novas experiências. E afeta, acho que 90% da população a ansiedade, porque os adolescentes nessa fase, eles têm que lidar com as amizades, com os relacionamentos, com as provas também que a gente tem na escola. E a ansiedade, ela acontece nisso. E aí a gente pode ver nas pessoas os traços da ansiedade, que a pessoa que está roendo unha, que não para de bater o pé, que a pessoa ela está sempre nervosa, que ela está sempre tensa. E isso é muito ruim porque afeta tanto nas relações da pessoa quanto na própria vida dela, sabe? E isso acaba sendo muito ruim. E acho que, assim, uma das formas de você poder tratar a ansiedade, e eu acho que isso é recomendável para qualquer um, é a terapia, né? A terapia com psicólogo ou então com psiquiatra, com certeza ajuda muito. E, assim, qualquer pessoa deveria, eu acho, na minha opinião pessoal, qualquer pessoa deveria fazer terapia para poder conversar, falar, entendeu? Aprender como lidar com essas coisas. Ser aconselhada. Sim. Sabe por que eu pergunto isso? E você deve saber, existe um índice muito grande de suicídio dos jovens no Brasil, né? E muitos causados pela tristeza, pela ansiedade, pela dor. E muitos não gostam de tocar nesse tema, né? Mas é importantíssimo, porque os pais muitas vezes não percebem. A maioria das vezes não percebe a tristeza interior. Porque muitas vezes o filho está sorrindo por falta de tempo. Você sabe que o mundo está muito rápido. Tudo está acontecendo rapidamente, se desenvolvendo rapidamente. Então, muitas vezes o filho sofre de o quê? De uma solidão interior, como se ele perdesse o seu valor. E não é só em relação à família, em casa,
mas em relação ao mundo, as amizades, ele se sente mal, ele se sente sozinho, ele se sente triste. Então, o que você diria para os pais observarem pelo comportamento desse jovem? O que mais dói no jovem? É a solidão, é a falta de companhia, a falta de diálogo ou é o excesso das redes sociais? Eu acho que é uma junção de tudo, sabe? O jovem, ele precisa... Ele está se descobrindo, né? Então, acontece que essa ansiedade pode acabar levando para uma fobia social, como a gente já comentou, às vezes até para depressão. E aí a gente sabe que da depressão, os jovens, principalmente brasileiros... O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, isso é comprovado. E isso no período da adolescência é pior ainda. E aí que pode levar, como eu disse, para a uma fobia social, depressão e às vezes até o suicídio. Porque o jovem, ele se vê perdido, ele se vê incapaz, ele se vê fútil às vezes, entendeu? Então ele fala assim, nossa... às vezes, eu fui ruim na escola, eu brigo com os meus pais em casa, mas isso é tudo questão de fase, sabe? E o que eu diria para os pais conversem com seus filhos. Eu acho que isso é essencial. O diálogo, isso. E eu digo isso como um adolescente, não como um pai, porque os pais sempre falam, né? Mas sentar e conversar com o filho, olha, o que está acontecendo e tal. E assim, tem coisa que o filho não vai querer falar para os pais. E acho que isso é normal também. Às vezes o filho quer ter segredo, ou então ele não se sente à vontade, e aí que entra também a terapia. Então, outra dica que eu daria para os pais, os filhos, principalmente no período da adolescência... Você quer dizer o seguinte, né? Para os pais observarem o comportamento dos filhos. Se o filho estiver muito fechado, só triste, quer ficar com os amigos, não sai do celular, isso, não entendeu? Não sai do celular, ou então às vezes tá indo mal na escola, sempre foi bem na escola e tá indo mal, ou então... Ele mudou o jeito mudou dele. Do nada, sempre tem assim, né? Nossa, mudou do nada. Mudou totalmente, né? O que aconteceu? Vamos aos áudios você, meu amor. Tem mais áudios, vamos lá. Muito obrigada a Boa todos tarde, vocês. Soninha. Boa Aqui é a tarde. Fabiana da cidade de Luanda, no Paraná. Oh, querida. Eu curto muito os seus podcasts. Muito obrigada. Hoje, muito obrigada. Com o tema, com o jovem Lucas Gabriel Sim. e Elitis Apolônio, Sim. sobre o ensino fundamental para a nossa geração, né? Que vem aí. Sim. E gostaria de saber aí a opinião dele para as pessoas, os jovens e pessoas também que não são jovens, tão jovens, de todas as classes, né, e idade, que estão hoje em dia terminando, né? Não é terminando o ensino fundamental, porque por necessidade mesmo, não é? Sim. E qual a opinião dele, né, sobre esse tema tão importante, né, sobre o estudo, a importância para todas as pessoas de todas as faixas de idade, a necessidade, a importância do estudo, de estar no ensino médio, concluindo. Muito interessante essa pergunta, não é? Porque, na verdade, o estudo é muito abrangente, não é, Lucas? Em todas as fases. Principalmente, há poucos anos atrás, muitas pessoas não tinham de mais idade, não tinham tempo nem condições financeiras de frequentarem uma universidade, até um segundo grau, um grau médio, enfim. O que você acha hoje quando você vê as pessoas com mais idade, com essa garra toda de ir para a universidade, de querer se formar, de ser alguém, mesmo com uma idade avançada, profissionalmente, o que você diria para essas pessoas nos dias de hoje? Com certeza, primeiramente, parabenizar, né? Porque a gente sabe que as gerações passadas tinham vidas completamente diferentes da nossa. Verdade, meu amor. E nem todo mundo tinha condição de ir para uma faculdade, e às vezes nem para ir para a escola, às vezes tinha que trabalhar durante o ensino fundamental, durante o ensino médio, adolescência, para poder colocar dinheiro dentro de casa. E a gente sabe que isso acontece até hoje em dia, mas assim, você vê uma pessoa que, assim, mesmo com mais idade, indo para a faculdade, ou então fazendo
o ensino médio novamente, prestando o Enem. Eu acho que assim, é um exemplo também, né? De, tipo assim, não teve oportunidade durante a infância, mas buscou isso depois de um tempo. E eu acredito também que o estudo, ele é essencial. O estudo, ele abre portas. É aquela frase, né? A caneta é mais leve que a enxada. Então, eu acho que é super importante. Gostei dessa frase. A caneta é mais leve que a Com enxada. certeza, entendeu? Então, assim, também não perder as oportunidades, né? Então, assim... E mesmo porque hoje em dia tem muito estudo, muito curso gratuito também, gratuito, não é, meu amor? online, entendeu? Tem Online. centros culturais, tem os CELS, por exemplo. Então, acho que, assim, o estudo é a porta de entrada. Como eu disse, se eu não tivesse um estudo que eu tive, que eu sei que eu sou privilegiado de estudar todo esse período numa escola particular, eu acho que nem aqui eu estaria com como que eu posso dizer? Estar aqui conversando, sabe? Então, acho que, assim, o estudo, ele é essencial. E, assim, acho que nunca parar de estudar. Fases, em todas as fases. As classes sociais, o estudo, né? É o alicerce para tudo, Com não é, meu certeza. amor? Vamos a mais áudios? Vamos aos áudios. Obrigada a você que está participando. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Márcia Beck, atriz, jornalista de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero muito parabenizar obrigada. a equipe do podcast do programa Momentos, né? Obrigada, com Sônia linda. Apolônia, direção Luiz Cancano. E eu tenho uma perguntinha para o Luiz Meu Gabriel. amor. Luiz, você é a favor das proibições de celulares nas escolas e faculdades? Vamos lá. Eu sou a favor da proibição do uso de celulares na escola. Acho que na faculdade, não. Na faculdade, a pessoa já tem a vida dela, já sabe do que faz. Até porque, para você estar numa faculdade, você tem que ter concluído o ensino médio, né? E você tem que... Normalmente, quem estuda na faculdade é maior de idade. E acho que, assim, a faculdade é o ensino superior, não é o ensino básico. O ensino básico é o ensino fundamental, o ensino médio. E eu acredito que, com certeza, o celular atrapalha nesse período. Atrapalha a sala de aula, os alunos, os professores. Mas você não acha ainda, complementando um pouquinho essa pergunta, muito obrigada, meu amor, viu, pela sua pergunta e por participar também, uma comunicadora, Minas Gerais, um grande abraço, meu carinho, viu? Querido, você não acha também que na fase adulta, porque os adultos também ficam muito tempo no celular. Sim. E o aprendizado, como, por exemplo, existem universidades como médica, biologia, enfim, muitas, hoje, universidades que você precisa prestar muita atenção, biomedicina, por exemplo, e você não acha que o professor estando ali, dando a sua aula, com experiência, você não acha que melhor seria se o adulto também não estivesse no celular, se estivesse a medida, porque muitas vezes você não tem medida, você fica mandando mensagens para outra pessoa, WhatsApp, e no momento que você tem que aprender. Sim. Então, você não entende que se você vai para uma universidade, é para você aprender, para você ser melhor, para você buscar experiências de pessoas que estão passando para você toda essa experiência. Você não acha que, em respeito a tudo isso e a própria profissão escolhida, você não acha que o essencial é ele guardar realmente o celular, não levar e deixar só para os intervalos? Eu acredito que, assim, a faculdade... Como eu disse, normalmente quem estuda são as pessoas que já estão adultas e a pessoa já tem consciência. Então, ela tem que entender e ter o respeito com o professor, com a sala de aula, que está lá porque você quer. Você está lá porque você passou. Então, você ficar usando o celular, primeiramente, que é uma falta de respeito. Falta de respeito. Segundamente, que não vai agregar em nada o celular. E se você não quer estar lá... É só você não ir, entendeu? Então, assim, se você tá lá com o celular, é melhor mesmo você não ir. Eu acho que isso não combina, não é? Não, entendeu? Combina atrapalha muito. o professor, atrapalha... E assim, eu acho que a pessoa tem que ter a consciência. Não vou usar o celular na aula, porque... O bom senso, o bom não senso, é, Lucas? entendeu? É o bom senso. Isso, tem que ter o simancol. Como dizem. Vamos mandar o simancol. Entendeu? Simanca, vai. Guarda esse celular, liga no intervalo, sai da sala e entendeu? pronto. Mas não esqueça que você vai ser um profissional futuro, hein? Querido.
querido, vamos aos áudios. Muito obrigada pela pergunta, meu amor, interessantíssima. Vamos aos áudios para o nosso querido Olá, Lucas Soninha, Gabriel. tudo bem contigo? Tudo Como bem. sempre, o seu programa está belíssimo. Obrigada, E meu amor. eu estou aqui para dizer que, para quem não sabe, eu sou a Rose Backstage, apresentadora, colunista, Oh, linda. produtora de eventos aqui da cidade de Tambaú. Estou sempre ligada no seu programa. Obrigada, E quero meu amor. parabenizar o Lucas por ser tão jovem e está aí mandando grandes mensagens para as pessoas. Parabéns, Lucas, que Deus te abençoe grandemente, Que que linda. você consiga continuar fazendo, né, um trabalho maravilhoso, e você com isso está ajudando muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus te abençoe também, Rose. Sucesso, meu amor. Muito Boa obrigada. Vamos lá. Boa tarde, Soninha. Oh, Já meu sabe querido. quem tá falando por Já aqui, sei, já sei. né? Eu acho que você já adivinhou, né? Eu já sei. Se vozeirão de Pernambucana, sou eu mesmo. É o É eu pica-pau. mesmo, O pica-pau. Boa tarde aí, Soninha. Pica-pau de Piracicaba. Oh, meu amor. Parabenizar o Pica-pau. seu programa, né? Que não tem pra ninguém, tia. Não tem pra ninguém, né, Podcast seu pica-pau? não tem pra ninguém, Soninha. É minha opinião. Querido. E eu não perco de jeito nenhum. É mais fácil perder o avião, o ônibus, a hora de comer, mas a hora de assistir a entrevista da Soninha eu não perco. Obrigada, Hoje meu ela amor. está entrevistando um jovem, né? Sim. E eu gosto quando fala jovem, não é porque eu sou de idade que eu não gosto, né? Tem jovem muito inteligente. E está entrevistando hoje um jovem que faz o ensino médio, né? Sim. Ele vai estar falando sobre a juventude do ensino médio de hoje. Sim. Né? De hoje em dia, né? Eu quero aproveitar aqui, eu quero aproveitar aqui e incentivar esse jovem de hoje em dia, né? Sim. De hoje em dia, que faz ensino médio, e dizer também que hoje não faz o ensino médio quem não quer. Quer ter até na internet, né? Pode estar fazendo até na internet, não é igual aquele tempo, né? Que a gente estudava, eu, por exemplo, Verdade, estudava na pica-pau. escola, na varanda da escola, né? Tomava palmatorada para começar, já tomava-se palmatorada, né? Os tempos mudaram. Hoje não, hoje tá uma beleza. Não faz quem não quer. Tá bom? Sim, Queria querido. parabenizar esse jovem aí. Está Obrigada. entrevistando, né? Obrigada, e a meu Sônia amor. está fazendo entrevista com ele. Tá bom, Soninha? Obrigada, Um meu amor. abraço, Beijo, sucesso meu pra você no querido, seu pelo seu podcast. carinho, Um abraço no sempre. Pica-Pau aqui de Piracicaba, tá bom? Um abração aí para todos de Piracicaba também, especialmente para você, meu amigo. Muito obrigada. Que lindo, Que né? honra, né? Você Receber viu? tantos beijos e Tantos abraços. elogios, não é, querido? É tão gostoso, né? E foi o que ele falou, que anteriormente ninguém conseguia estudar, né? Tinha muita dificuldade, era complicado. Você mantinha a família, as escolas eram diferentes, é como ele falou, que levou um monte, né, de tapa na mão, enfim, né? Palmatória, chamada palmatória, né? E isso era muito difícil. E hoje não, é como você falou, hoje tudo tem acesso. Sim. Não é? Tudo é possível. Né? E falando em tudo é possível, querido, como você vê a juventude futura no nosso país? Você acha que daqui a amanhã ainda... Porque eu pergunto isso por quê? Porque hoje o jovem não gosta muito de ler. Eu acho que a leitura é fundamental para nós. Tanto fundamental para nós nos expressarmos, como fundamental também para nós não deixarmos o passado morrer. Sim, não é? O passado tem que prevalecer, porque tudo veio de alguma pesquisa, de alguma coisa, de algum acontecimento. Então, como você vê isso? Você é um jovem que gosta de leitura ou não? Eu gosto bastante de ler. Eu adoro literatura clássica brasileira. Sim. Né? Então, Machado de Assis, Jorge Amado,
Nossa, eu lia todos os livros, assim. E na minha escola era obrigatório, né? Então, a gente tinha que ler 4 livros, no mínimo, por ano. Sim. E isso me ajudou muito, que eu conheci vários autores, vários livros, né? Graciliano Ramos, Vidas Secas, Mar Morto, Machado de Assis, Don Quixote, todas essas leituras que foram muito importantes, até porque elas são cobradas no vestibular. E eu acho que, assim, o problema é que eu tinha colegas que não liam. Ou então, como a gente tinha acesso à internet, buscavam resumos e conseguiam, por exemplo, fazer a prova, que era cobrado numa prova leitura, e conseguiam nota. E aí Certo. era identificado pelo sistema como se ele tivesse lido o livro. Mas isso não era verdade, que a pessoa não lia o livro. Então eu acho que, assim, falta muito incentivo à leitura aqui no Brasil. Faltam ações afirmativas, principalmente também pela parte do governo federal, né? E não falando em partido, falando no governo federal ao longo de todos esses anos, que faltam ações afirmativas, incentivo. A gente sabe que existem livros que são disponibilizados de graça nos CELS, nos centros culturais, até mesmo na internet. Sim, hoje você tem facilidade Tem muita pela facilidade. internet da leitura, Isso, não é? e Da literatura. dá pra ler até online, quando você tá indo de um lugar pro outro. Então, assim, quando você, por exemplo, tá num vagão de metrô, você vê 90% das pessoas assistindo vídeos, né, tipo TikTok, e acho que 2, 3, 4 no máximo lendo um livro. Então falta muito incentivo, porque livro barato a gente até que tem aqui no Brasil, livro de graça a gente tem bastante, mas falta esse incentivo, sabe? Eu acho que isso é essencial. O conhecimento, né? O conhecimento. Entendeu? E a gente tem que conhecer os clássicos, né? Por exemplo, Machado de Assis, o maior escritor brasileiro que já existiu. E ele é, assim, completamente incrível, as leituras dele. E, por exemplo, quando eu fui pro Senac, né, essa escola, Sim. tinha gente de todos os lugares de São Paulo lá. E eu conhecia pessoas que, assim, eu falava, você conhece o Graciliano Ramos, escreveu, né, Vidas Secas. A pessoa nem sabia quem era, nem o que era. E eu ficava, tipo, meu Deus, como assim você não sabe? A pessoa, mas eu não vou usar pra nada, eu não gosto. Eu falo assim, mas isso vai te formar como ser humano, sabe? E os vestibulares também cobram, com certeza. Então, assim, outra dica que eu daria, até para as criancinhas lá, o Michel, o Pedrinho, galera, vamos ler. Ler é muito importante, principalmente literatura brasileira, nacional, contemporânea ou clássica. É muito importante, até porque a gente tem que aplaudir os escritores que a gente tem aqui no Brasil, né? Sim. Porque de tanta informação exterior que a gente já recebe, a gente tem que lembrar disso, que a gente tem aqui esses grandes escritores. Grandes escritores e outra coisa, né? Grandes universidades e grandes academias de letras que estão fazendo parcerias, as academias de letras, com os escritores já jovens das universidades, para que isso, claro, no futuro existam grandes escritores também, e também sobre as pesquisas científicas que nós precisamos ter buscando lá o nosso passado e transformando tudo no futuro, né? Porque não existe nada novo sem pesquisar o passado, não é? Então, acho que uma renovação. Isso, relembrar o passado para não ser repetido no futuro, né? Então, essa questão é muito importante também nas escolas, nos ensinos, né? Então, a gente tem que saber do passado do Brasil, o que aconteceu, para não se repetir, né? Um exemplo, a ditadura militar. Sim. Que a gente tem que estudar, e a gente sabe que tem gente que hoje em dia não conhece muito sobre, ou então às vezes até apoia, e tipo assim, isso é algo que não pode acontecer novamente, e a gente só vai impedir isso estudando Com conhecimento, Total. não é? E o aprendizado, porque muita gente fala até o que não entende, né? Então, é de suma importância, Lucas, você tocou, porque quanto mais num ponto muito importante, que nós temos que ser livres, né? E felizmente o nosso país nos permite, não é,
estarmos debatendo tudo isso como nós estamos conversando hoje. E é por isso que nós temos mais áudios para você. Muito obrigada a todos que estão participando do nosso podcast com o nosso querido Lucas. Boa tarde. Boa tarde a todos, me chamo Flávio, estou diretamente de Ubatuba, aqui no shopping Ubatuba Mall, onde tem a maior loja gigante da América Latina. E por cá? Denise Ribeiro, boa tarde a todos. Estamos sintonizados no programa Momentos com a nossa querida meu amor. E amada diva Sônia Apolônio. Obrigada, Desde já agradecendo a todos que estão conectados aí no programa Momentos pela Rede Elite de Comunicações, tá? Quero deixar o meu beijo especial, claro, a minha querida diva Sônia Apolônio. Beijo. E também um abraço bem forte ao Lucas Gabriel. Parabéns pelo programa e vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Saudades de vocês, viu? Voltem logo. Obrigada, meus amores. Tiraram um tempinho para participar aqui do nosso podcast aí de Ubatuba. Muito obrigada, queridos. Saudade de vocês, Boa tarde, viu? Soninha. Sheila Maria falando aqui de Sheilinha, meu amor. Seu programa maravilhoso, sempre trazendo grandes temas, né? Obrigada, Seu programa linda. é uma escola. O programa em si já é um aprendizado pra gente, tá? Obrigada, um beijo no seu linda. coração, um abraço aí ao seu convidado especial e aos seus ouvintes. Muito obrigada, Sheilinha. Eu tenho acompanhado você também, meu amor. Parabéns, sempre. Sucesso. Alô, Obrigada. Soninha, passando, parabenizando-a pelo seu lindo trabalho. Obrigada. Olha, eu não perco o seu podcast. Sou ouvinte assíduo da nossa querida Rádio Elite. Obrigada. Gostaria de uma oportunidade mostrando a música em homenagem ao nosso eterno Silvio Santos. O abraço fraterno e carinhoso é do Reinan de Oliveira. Reinan, Belo Minas Horizonte. É só chegar aqui, Reinan, Minas Gerais. Muito obrigada, meu amor. É só chegar, oportunidades não faltam. Venha nos visitar aqui na Rede Elite. Você vai gostar. A Você Soninha vai é bem gostar. acessível. Que é um bate-papo gostoso, Demais. não é? É muito bom. Mas, querido, eu quero agora falar um pouquinho com você, afastando pai e mãe. Tá. Vamos falar dos avós? Os avós. Os avós, né? Os avós, os nossos avós dizem que os avós são os pais com açúcar, né? Os pais com açúcar. Os pais legais. E os pais, aqueles que adoçam o que está difícil, né? Eles adoçam. Como são os seus avós? Conta pra mim. Fala o nome dos seus avós aí. São maravilhosos. Tem 4. Manda um beijo. Um beijo pro meu avô Narciso, pra minha avó Solange, que são os meus avós maternos, pra minha avó Cida, que eu amo tanto, minha Vovs, eu chamo ela de Vovs, e pro meu avô Orlando, entendeu? Que não menos que chique, ele tem o nome de cidade dos Estados Unidos, entendeu? Então, ó, Orlando, olha como ele é chique. Orlando, né? Ele é. Por falar em Orlando, eu quero agradecer a presença dessa pessoa fantástica que vai puxar a cadeira um pouquinho para cá agora. Um pouquinho só, mais um pouquinho aí, mais um pouquinho. Chega aqui bem pertinho de alguém. Nós temos aqui o vô do Lucas Gabriel, aqui conosco. O nosso querido Orlando, meu querido, o avô, uma pessoa incrível que está aqui participando e é uma figura de muito amor para o Lucas. Total. Querido, dê uma palavra, cumprimente aí o teu pessoal e essa emoção de estar ouvindo o seu neto com essa figura extraordinária aqui, que é o nosso querido Lucas, essa pessoa maravilhosa, esse jovem brilhante. Fala tuas palavras que você incentivou o Lucas por tantos anos e em tantos momentos ele é tão seu fã. O que você diria a ele nesse momento em que ele passou em 3 universidades e decidiu por relações internacionais? Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Todos estão participando, estão ouvindo também. Falar, a
gente falar de neto é um pouquinho complicado, porque a gente como avô passou a fase dos filhos e como avô a gente quer sempre o melhor. Às vezes a gente dá o melhor para os netos, que é aquele que tentamos dar para os filhos e não conseguimos, né? Mas falar não só do Lucas, como os outros netos, todos também lutaram, tem outros netos também que conseguiram. Eu tenho 6 primos. Eu tenho 7 netos, né? E os outros netos também lutaram, conseguiram a faculdade, tem outros fazendo também. Falar só para o Lucas, as palavras que ele usa aqui, que eu estava ouvindo, meditando, aí depois eu fiquei pensando assim, lógico, o Lucas, graças a Deus, pode dizer assim que tem o privilégio dos pais poder estar apoiando, tem o privilégio dos avós que a gente faz alguma parte que apoia também. O que eu gostaria de perguntar para o Lucas e a maneira que ele poderia também transmitir essa minha pergunta é assim, nós sabemos que tem muitos jovens na idade dele, também estão conseguindo uma faculdade, mas são filhos solos, tanto da mãe Sim. como do pai. Isso é muito mais difícil para eles. E assim, qual seria uma resposta plausível para que essas pessoas que estão nessa fase também pudessem não, tem o apoio talvez da mãe e do pai solo, né? Não como você que tem o apoio de todos nós, né? E essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Lucas, saber como ele poderia estar incentivando os outros jovens que estão solo, que a gente também não pode deixar de falar, porque estão lutando também, se estão numa universidade, eles estão também conseguindo, com a luta deles, né? Com a luta, com o apoio da mãe, com o apoio do pai, ou o pai solo, ou a mãe solo. Então, isso é uma das coisas que eu vejo a luta dessas pessoas e digo que meu neto, nesse momento, é privilegiado nesse sentido de a gente ter o apoio de todos nós. E esses outros jovens, eu gostaria que ele pudesse responder qual é o caminho, né? O incentivo. Porque é difícil. É difícil. Os pais solos, aqueles que na verdade eles lutam sozinhos por alguma razão da vida, em algum momento eles precisaram assumir a educação dos filhos, seguir em frente para que os filhos sejam alguém no futuro, alguém no sentido, uma pessoa com formação, com profissão, enfim. Como você vê, querido, os pais solos? Que incentivo você daria para esses jovens que são filhos de pais solos? E eu acredito que muitas vezes eles perguntam, puxa, por que meu pai é só? O que aconteceu? Em que momento? Enfim, o que você, como um jovem, que privilegiado, que tem uma família linda, maravilhosa, deixaria essa mensagem para esses filhos de pais solos? Bom, primeiro eu queria agradecer o meu avô, né, Bovis? Que se não fosse ele também eu não estaria nem aqui, nem em vários outros lugares que eu já fui, que é ele que me leva para passear. E eu acho que assim, a gente sabe que muitas vezes a mãe tem que ser pai também, ou então o pai tem que ser mãe, porque às vezes tem o filho e aí tem que cuidar sozinho. Então eu acho que assim, a gente tem que primeiramente parabenizar esses pais que conseguem, né, criar o filho de forma dobrada, né, porque tem que fazer o papel do pai e da mãe. Então não é fácil, com certeza não é fácil. E às vezes não tem uma família tão grande, não tem um apoio tão robusto assim, e muitas vezes ainda por cima
o pai tem que trabalhar, ou a mãe tem que trabalhar, e aí o filho fica sozinho, e às vezes o filho também não tem irmão, então é muito difícil. Então, eu acho que assim... Ou deixar com uma terceira pessoa. Ou tem que deixar com uma terceira pessoa. Então, assim, acho que o bem mais precioso que a gente tem é a família. Então, às vezes, a família, ela não se resume a muitas pessoas. Às vezes, ela é só o pai e o filho, ou a mãe e o filho e o irmão. Às vezes, tem um cachorrinho também, que faz parte da família. Então, o gatinho. O gatinho sempre tem. Então, assim, cuidem dos seus filhos e tenham amor por eles. E, assim, tirem um tempinho para ficar com eles, porque o tempo passa muito rápido, né? E, com certeza, eles vão precisar desse apoio, tanto do pai quanto da mãe que tá solo, né? Então, e falando no tempo que passa rapidinho, o nosso tempo terminou. Nossa. E nós, antes de finalizar, nós ainda temos áudios, porque tem alguém fazendo assim, áudios. Vamos lá, meu querido Japinha, vamos aos áudios. Vamos aos áudios, querido. Muito obrigada a todos vocês. Boa tarde, quem fala aqui é o Ivan da Moca. Oi, Ivan, querido. Fã do programa da Soninha. Obrigada, meu Como amor. sempre, são programas muito instrutivos, esclarecedores. Obrigada, Inclusive, querido. hoje ela entrevistando o garoto Lucas, que é um estudante do ensino médio, gostaria de saber dele qual é a perspectiva dele para o futuro, em função de continuar os estudos ou não, porque seria um fator muito importante. E mais uma vez, logicamente, agradecer essa produção que sempre nos traz muita instrução, muito esclarecimento. Muito Uma obrigada, ótima Ivan. tarde a vocês. Para Fiquem você com também, Deus. meu amor. Muito obrigada. Fique com Deus. Boa tarde, Soninha. Aqui é a Maria Cristina da Vila Guilhermina. Estou sempre assistindo o seu podcast. Quero parabenizar o menino Lucas pela entrevista e pelo incentivar os jovens sobre os estudos, pois eles são a nossa nova geração do Brasil. Muito obrigada, meu amor. Muito Oi, obrigada. sou Maria de Pérola e eu escuto o podcast da Soninha todas as semanas. Obrigada, E queria meu dar amor. parabéns para o Lucas e dizer para ele que profissão que ele vai seguir, porque hoje os jovens estão mais evoluídos com o ensino médio, né? Dar parabéns para ele, para a Soninha. Obrigada, meu Um amor. bom ano, um bom começo de ano aí para todos nós. Muito obrigada, querida. Vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta, eu pretendo fazer relações internacionais, né, como disse, terminar a faculdade, que são 4 anos, né, de bacharelado. E já juntando com a outra pergunta, eu pretendo ser primeiramente um internacionalista, que quando a gente sai da faculdade de relação internacional, a gente se torna um internacionalista. Certo. Que pode trabalhar em grandes empresas, multinacionais, né, para fazer essa mediação entre os países, entre as nações ou entre os continentes. E eu também pretendo, no futuro mais longe, me tornar um diplomata, porque o diplomata ele precisa fazer relações internacionais, depois advocacia, e se eu ver que essa realmente é a minha praia, porque ainda estou estudando sobre, né? Primeiro eu vou terminar a faculdade. Tudo é muito novo. Tudo é muito novo. E aí, ser o novo diplomata brasileiro, já pensou? Já pensou? Trabalhar no Itamaraty. Olá, que maravilha. São os planos para o futuro, né? Não são pequenos, viu? Estou gostando dos planos. Temos mais áudios, querido? Temos mais áudios. Meu amor, estamos aqui finalizando o nosso podcast. Foi uma honra. Fiquei muito feliz de vir. Muito obrigada pela oportunidade. Por isso eu não posso deixar de te dar um presentinho aqui do nosso podcast da Soninha. E pro seu avô, querido. Olha, todo mundo ganhou presente. Uma lembrancinha. Deve abrir, é pra vocês. Uma lembrancinha aqui do nosso podcast. Meu amor, você merece. E a nossa surpresa, enquanto eles abrem aí o presentinho, esse é o meu querido sobrinho, Lucas Apolônio, né? Lucas Gabriel, ele, há muitos anos nós temos assim um carinho muito grande
um pelo outro. E sempre nós desejamos estar aqui no podcast. Ele também, agora praticamente emancipado, já está participando. Eu tive essa honra de ter o Lucas Gabriel Limites, né? Apolônio. Olha aí, uma lembrancinha aqui para olhar para a tia Sônia. Muito obrigada, Eu acho que as pessoas, será que descobriram desde o começo que a gente era da mesma família Apolônio? Eu acho que a Apolônio é um pouquinho difícil. Então eu acho que descobriram sim. Muito obrigada. E eu quero finalizar brindando esse podcast, brindando as nossas vidas e brindando a você que está participando, e seja o que for, você que tem filhos que são de férias, observe seus filhos, cuide com todo o amor dessa juventude que está aí despertando tão diferentemente do nosso passado, mas nos trazendo tantas coisas boas. Você quer deixar uma mensagem? Eu quero só deixar uma mensagem, tanto para os pais quanto para os filhos, que assim, o momento da adolescência, eu costumo dizer que é uma corda bamba. E o Marabali que está atravessando a corda bamba é o adolescente. E tem um pai e uma mãe segurando nas pontas da corda bamba. E os pais são a base, né? Então, os pais não podem largar essa corda, e o filho também tem que pegar e ir até o fim, né? Como eu já dizia a música do Chico Buarque. Não desistir e seguir o caminho. Essa fase vai passar, e eu desejo que seja uma fase abençoada para todos os futuros adolescentes que vêm por aí. E esse início de aulas de tudo, né, meu amor? Com certeza. Lucas, felicidade, sucesso, parabéns, meu amor. Te amo muito. Você vai voltar muitas e muitas vezes aqui, né? Vamos pedir para mamãe, né? Agora o papai, agora você já está, né? Agora já todo mundo. Obrigada, querido Orlando, e a todos vocês. E a minha mensagem hoje não podia ser nada mais, nada menos do que uma mensagem bíblica diante dos filhos que são presentes de Deus na nossa vida, não é? Minha mensagem é Efésios 6:4, que diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quer dizer, pais, respeitem os seus filhos, segundo o que diz a palavra de Deus. Respeite, assim como os filhos devem respeitar os seus pais e darem dignidade a eles, os pais também devem construir no coração dos filhos, primeiramente, a fé, o poder de Deus acima de tudo, e a família, que é o laço maior. Aqui nós temos uma mensagem, Japinha, para finalizar? Luiz Cancan, Luiz Cancan, querido, parabéns, Soninha, excelente entrevista, parabéns, Lucas, futuro promissor, orgulho do papai e da mamãe aqui, filhão, mandaram para o Luiz Cancan essa mensagem, seus pais, viu? Filhão, obrigado. Parabéns, Soninha, parabéns, Lucas, futuro promissor, orgulho do papai e da mamãe aqui. Nosso orgulho também, viu? Um beijão para vocês, querido. Obrigada, meu querido Cancan. E eu quero desejar a todos um feliz restante de semana. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com novidades aí à frente. Beijo, meus queridos, e obrigada. E você que está aí em casa ainda de férias, dá uma olhadinha lá no JCC. Vê os brinquedos ali. Os brinquedos, põe as crianças lá no brinquedo, nesse parque maravilhoso. Obrigada a todos e até a próxima semana. Beijo, família. Tchau. Voltamos. Muito obrigada. A
Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.